Então vamos lá. Aí depois, se chegar alguém, eles vão entrando, vão se adaptando aí aos nossos estudos, tá bom? Bom, hoje nós vamos estar falando de um dos menires, não, dos menirs, como falam menir, né? É, que o Eliade tá comentando, né? Ó, chegou a Rosa. Boa noite. Boa noite, Rosa. Então nós vamos iniciar aqui, né? O Eliade ele inicia esse capítulo, por exemplo, né? Que dá dos megalíticos, né? Dos menirs. Agora acho que todo mundo. Vamos lá. Então ele começa com a pedra e a banana, né? Inicialmente a gente parece que não entende muito bem o que ele está falando, porque é estranho, mas na verdade é uma história, né? Como muitas outras que nós temos aí nas questões das cosmogonias, né? Cosmologias, principalmente de formação do universo, do humano. Todos os aspectos religiosos, ou pelo menos quase todos, né? Tirando aí o jainismo, né? Da Índia, por exemplo, e o budismo, eles não se preocuparam muito, né? Nesse sentido, porque meio que uma perda assim de foco, né? O jainismo era um pouco mais rude nesse sentido. Rude não é uma expressão muito legal, né? Mas assim, um pouco mais incisivo, acho que é a palavra legal. Ele dizia mesmo que não tinha, né? Que não havia um ser supremo, não havia criação, né? O universo sempre existiu e tal. Isso no jainismo, né? O Buda fala, né, nos Nikayas alguma coisa sobre a formação do mundo, porém ele não se aprofunda porque ele diz que seria assim meio que ficar correndo atrás do rabo. Isso sou eu que estou falando, tá? Não é ele não, né? Você não ia chegar a lugar nenhum. Então, e você ia ficar perdendo tempo com esse tipo de filosofia, né? Então, assim, então não houve uma preocupação excessiva como há no Ocidente, por exemplo, nosso, né? Das nossas filosofias religiosas em explicar. E como tem aquelas também, claro, filosofias indianas que elas explicam ou tentam explicar da melhor forma possível essa formação do mundo, a formação dos seres vivos, né? Ou outras maneiras, né? Então, nesse sentido, só para a gente ter uma ideia que assim, esses dois aspectos mais religiosos, eles não têm essa preocupação como foco, não é o foco. Diferente do judaísmo, por exemplo, que ele já começa explicando, né? O judaísmo já começa explicando o casal primordial, por exemplo, né? O Gênesis, que é uma genealogia, mas que fala de uma criação. A gente pega aí outras teorias indianas, a mesma coisa. A teoria egípcia começa pelos deuses, depois fala da criação, mas fala de uma criação. Então todos eles têm algo de falar da criação, né? É interessante justamente por isso, né? Porque assim, tanto o jainismo quanto o budismo que surgiram na mesma época, né? É, parece que o Jain, né? Ele nunca se encontrou com Siddhartha, mas assim as teorias deles eram muito próximas nesse sentido, né? Só que o Jain era um pouco mais assim incisivo em algumas questões, né? Enquanto que o Buda era um pouco mais assim relevava um pouco mais. Só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, dentro do budismo, né? Assim, estou falando de um budismo mais de um monge, vai, né, que de repente budismo, né, de um monge. Se um monge dentro do budismo, né, se um monge por algum motivo se alimentar de fiapos de carne sem que ele saiba, se, por exemplo, sei lá, ele pega lá um pedaço de pão, por exemplo, e tem lá uns pedacinhos de uns fiapos de carne que ele não percebe, né, que está muito pequeno, e ele engole, não há problema porque ele não fez intencionalmente, porque o karma funciona na intencionalidade, né? Então, para o jainismo, não. Né? O que ele vai fazer é tentar vomitar, mesmo que já tenha passado o tempo.
né? Porque assim, ele tem essa situação, essa pegada assim, um pouco mais insistente nesse sentido, principalmente na questão da meditação, da questão vegetariana, tá? E são duas pessoas, né? Ou duas, vamos dizer assim, que surgiram quase assim, muito próximos. Né? Só para ver que existe, né, esses dois aspectos que não tem essa preocupação. Tá? Claro que eu acho que na China também, né, o confucionismo, por exemplo, é muito mais próximo de uma questão educativa, só que num aspecto mais religioso seriam essas duas, que não tem essa preocupação de falar sobre isso, tá? Porque assim você vai ficar perdendo tempo nesse sentido. Inclusive, existem acho que 12 diferenças assim, marcantes entre o jainismo e o budismo. Tá? Essa questão é uma delas, a outra o vegetarianismo, a questão da meditação, tem a questão da transcendência, né? E por aí vai. Tá? Tem algumas coisas assim, mas só para a gente saber que existe, né, essa situação. Não há essa preocupação. Né? E realmente, assim, se você for ver racionalmente, né? Se fica-se muito tempo nesses sentidos, né? E você perde outros. Né? Você fica discutindo filosoficamente, fica discutindo, faz teses, né? Sei lá, faz um monte de coisa, escreve um monte de livro. E teoricamente você não consegue provar e nem desprovar. Seria mais ou menos nesse sentido que o Siddhartha estaria falando. Né? Agora, a meditação você consegue perceber como ela funciona. Quando você começa a fazer, por exemplo, o Vipassana, por exemplo, ou qualquer outra meditação, né? Você não precisa nem ser o Vipassana, que é uma coisa um pouco mais sofisticada, precisa de mais empenho, mas você tem a meditação, por exemplo, você consegue perceber mudanças, inclusive corporal. Né? Você sente algumas sensações sensoriais, às vezes, eu não sei se alguém aqui já fez, mas quando você faz, a sensação que você tem uma sensação de expansão, isso acontece. Isso são situações sensoriais que acontecem. Então, assim, teoricamente você conseguiria perceber isso, né? Diferente, por exemplo, nós ficarmos aqui discutindo, sei lá, o sexo dos anjos, né? A gente não ia saber se, né, mais ou menos nesse sentido, tá? Só pra gente saber, né? Mas quando a gente chegar na questão do budismo, por exemplo, ou do jainismo e dos outros aspectos religiosos, a gente discute mais de uma forma mais sofisticada. Mas se vocês quiserem, né, principalmente a Rosa que é budista, tem o Zimmer, né, o Henrique Zimmer, acho que é Henrique que fala mesmo, acho que é Henrique Zimmer. Ele fala nas filosofias da Índia de uma forma muito primorosa sobre o budismo. E tem o Packer também, só que tem só em, se não me engano, é só em espanhol que tem os livros dele. Que ele tem o jainismo e também tem sobre o budismo. Tá? Eles são historiadores específicos e tem mas aí já é filosofia indiana, não é tanto o budismo. Mas é esqueci o nome dele. Que ele também faz. Ele fala sobre a filosofia indiana, especificamente. Tá? Como o Zimmer, por exemplo. Tá? Só para vocês. Esse outro autor que eu estou tentando lembrar aqui, ele faz inclusive dentro da filosofia indiana, ele faz um paralelo com a nossa filosofia, por exemplo, né, mais ocidentalizada. E é bem interessante que ele vai mostrando pontos, por exemplo, que o Hegel falou, né, que o Marx falou, por exemplo, que o Schopenhauer falou, que o Nietzsche falou, que o Kant falou, que outros filósofos bem anteriores, às vezes até a era cristã, já haviam falado. Nossa, eu achei fantástico o trabalho dele, é um trabalho assim primoroso, só que só tem em espanhol, né? Assim, você começa ali e fala, caramba, meu cara estudou muito. E assim, ele faz essas aproximações, né? Inclusive mostrando, né, que as ideias já existiam, né? Vamos dizer assim, não é coisa nova, é nova para nós do Ocidente, na maioria das vezes, tá? O do Zimmer, tá? É filosofias da Índia mesmo. Esse outro é filosofia da Índia, né? Que é espanhol, depois eu pego o nome até passo para vocês, tá?
Eu acho que esses dois assim, são bem legais. Aí dá para você entender um pouco, né, de uma forma um pouco mais ampla essa questão. E o Zimmer fala, ele faz os contrapontos entre o budismo e o jainismo, né, bem interessante. Esse outro também do Packer que eu falei que era só jainismo ou budismo. Tá aí eu passo os nomes depois para vocês lá. Aí se vocês tiverem, eu tenho alguma coisa dele em PDF, posso até acho que mandar depois para vocês. Tá em espanhol também, tá? Então vamos lá. Então assim, falando dessa questão eu fiz esses parênteses, né, para poder mostrar que existe alguns aspectos religiosos que não necessariamente se preocupam de forma excessiva, né, com essa criação, né? Não tem essa preocupação como nós temos, por exemplo, como eu disse, no judaísmo, no cristianismo, é muito mais no judaísmo, né, que logicamente ele acabou vindo para o cristianismo, né, porque o cristianismo em si ele não tem essa questão tão focada na criação. Isso veio realmente do judaísmo para nós, tá? Então o Eliade ele começa a falar desse casal, né? Ele fala da primordial, né? Que é a questão da pedra, né? Na verdade, a pedra e a banana, né? Que o primeiro casal estava no, sei lá, vamos dizer assim, né? No paraíso, né? E é bem interessante porque assim, né? E aí eu fico imaginando, né? Aí, sei lá, Deus desceu uma pedra, eles não pegaram, né? Eles rejeitaram a pedra. Aí Deus desceu uma banana, eles pegaram a banana. E aí então Deus falou assim como a banana é frágil, o corpo de vocês também será frágil e vocês terão pouco tempo, né, de vida e aquela coisa toda. E eu acho muito interessante isso, né? Quer dizer, claro que isso que eu estou falando para vocês é muito racional, né? Aí você fica pensando assim, mas engraçado isso, né? Quer dizer, essa descida, né, de algo, né? Quer dizer, ele é Deus, ele poderia, não precisaria fazer esse tipo de situação, né? Mas aí, claro, que entra o aspecto mais, se a gente quiser, teológico, você tem a escolha, legal, né? Você tem a escolha, inclusive eles tiveram, então eles fizeram a escolha, né? E isso é uma coisa bem interessante dentro da questão dos mitos, tá? Nós estamos quase sempre escolhendo, né? O que fazer, por exemplo. Né? E aí o Eliade vai dizer justamente isso, né? Que o mito ele vai tentar explicar justamente esse processo, né? De como as coisas... Por que o meu corpo é frágil? Por que nós adoecemos? Por que nós morremos? Né? E é justamente isso que o mito vem, vamos dizer assim, responder. Né? Ou tentar dar vamos dizer assim, uma forma mais sofisticada. Aí a gente, lógico, depois entra na teologia, na filosofia, nas ciências, né? Mas assim, era uma maneira, e é ainda, né? Até hoje é uma maneira de tentar explicar como essas coisas existiram, tá? Então assim, esse casal foi, né, escolheu a banana, que era mais frágil, tal, então eles acabaram ficando então com o corpo, né, o seu corpo perecível. Da mesma forma que se nós fizermos só um encadeamento de ideias para a questão do Gênesis, né? Quer dizer, a partir do momento que a Eva comeu a maçã, né, uma fruta, vamos colocar fruta, tá? Inclusive alguns acham que é banana, mas deixa para lá isso, né? Especulações à parte, né? Ela comeu da fruta do conhecimento, por exemplo, né? Então houve desobediência. Então ela passou a sentir as dores do parto, eles passaram a ter mortes, eles passaram a ter sofrimento. Interessante. E que não é diferente daqui. Tá? Só o que diferencia. Se eles tivessem escolhido, por exemplo, a pedra, a existência deles, né? Vamos dizer assim, o corpo deles seria tão rígido, não no sentido de não se movimentar, mas seria eterno. Né? Vamos dizer assim. Essa eternidade ela existiria com o próprio corpo, né? Então é nesse sentido, e como aconteceu, por exemplo, com Adão, com Eva, né? E com outros, por exemplo, quando a gente vai ler em outras mitologias, né? Essa maneira de estar no mundo, né? De tentar perceber essa existência do próprio mundo. Tá? Então todas elas vão tentando explicar e a gente às vezes encontrando algumas situações muito parecidas,
né, entre umas e outras, porque somos humanos, né? A verdade é essa, tá? Não existe assim nada mais, bom, pelo menos é o que o Eliade vai dizer. Outras pessoas, outros pensamentos, eles te respondem de outras formas, tá? Mas o Eliade, por exemplo, acredita que isso é um comportamento humano. Isso é do humano, né? Essa questão simbólica. Então, você se aproxima, né? Em termos de escolha, por exemplo, aqui, né? A Eva escolheu comer outra fruta. Mas as consequências são muito próximas, tá? É, ele diz assim, por exemplo, que os megalíticos, né, que são na verdade os menires, né, são uma das maiores assim enigmas da pré-história, né? Porque assim até hoje, não sei se vocês já viram, né, os alienígenas do passado, eles tentam dizer que realmente aquilo, não só os menires, né, que são colocados muitas vezes enfileirados, né, que viram um certo cemitério, é, ou uma localidade onde você deposita os mortos, ou um local onde você faz algum tipo de oração. Mas, assim, é interessante. E isso me faz lembrar uma questão que uma professora uma vez colocou. Assim, ela. Foi uma série que eu estava assistindo e ela falou para os alunos, que eu achei fantástica a ideia dela. Ela falou assim para os alunos, né? Quem aqui acredita que as pirâmides foram feitas por alienígenas? 90% da sala levantou a mão, né? E ela falou assim: puxa, eu fico muito decepcionada em saber, né, que vocês acreditam muito mais em algo que nós não temos a menor ideia do que seja, do que realmente acreditar que foi o próprio humano que fez, né? E aí depois, claro, ela vai explicar como foi feito, como foi cortado as pedras, né, dando toda aquela situação mais que é arqueológica, né? Então assim, depois ela conseguiu fazer isso. Mas assim, antes ela queria saber para ver o quanto isso influencia, né? Então a nós também, claro, né? Então se você perguntar, por exemplo, para alguém que tem essa ideia, por exemplo, do alienígena, ele vai dizer que possivelmente foram esses domos, né, foram colocados para poder sinalizar alguma coisa para o alto. Eles estão em locais estratégicos, focado para algum lugar, né? Então assim, a gente vai ter várias explicações nesse sentido, né? O Eliade tem a dele no sentido de historiador. Ele diz que na verdade, apesar de ser realmente um enigma, porque assim, a gente não tem nada escrito, por isso que é enigma, não no sentido de ser algo inexplicado. Não, é porque a gente não tem. Né? A gente não tem um livro que diz assim, olha, né, os menires eram usados para isso, como a gente tem, por exemplo, os Vedas, por exemplo, como a gente tem o Alcorão, como a gente tem, né, a Bíblia, como a gente tem os textos budistas, né, os Takas. A gente não tem, né, dessa época. Então, assim, fica assim um enigma, né, entre aspas, nesse sentido, tá? E claro, quando você tem uma abertura, você sabe que as pessoas vão ali alimentando aquilo, né? Isso. Ah, sim, não, sim, com certeza. Não, não há dúvida disso, viu? Porque assim, a Europa é o centro do mundo, né? Seria mais ou menos isso, né? Deixa pra lá. Mas é isso mesmo, né? Tem assim essa coisa mesmo, né? Eurocêntrica, né? Quer dizer, se for aqui é nosso, se for fora tem que ter sido outros, por exemplo, porque ninguém nos iguala. Existem essas questões também nesse sentido, né? Não há dúvida quanto a isso, tá? Então assim, então o Eliade vai colocar justamente dessa forma, né? Quer dizer, porque a gente não tem como explicar, né? Quer dizer, claro, como eu disse para se você tem um vácuo, né? Esse vácuo ele vai ser preenchido em algum momento por alguma ideia, algum pensamento. E quanto menos informação nós temos, mais ele acaba sendo explorado. Porque assim, o que você falar está falado, o que você contar está contado, o que você explicar está explicado. Então não há muito o que falar sobre isso. O que nós temos são realmente bastante especulações, inclusive, sei lá, alienígena, né?
Tá, então vamos lá. Então vamos pensar no sentido mais eliadiano, né? Tá? Que o Eliade e alguns antropólogos chegam à conclusão, né? Inclusive depois a gente vai ver um pouquinho mais embaixo, ele diz que inclusive um autor, um antropólogo, chegou a cogitar a, uma religião megalítica, né? Mas ele falou que não rolou porque assim você não tem. Como é que você vai falar de algo, né, que você não consegue, é, pelo menos, é, sei lá, apontar? Aí fica difícil, né? Quer dizer, cadê o. E, tá, você não tem, vamos dizer assim, você não consegue ter os documentos, né? Por que se faz isso? Ah, é porque nós somos chatos? Porque... Não, porque assim, já é difícil trabalhar com documentos, já é difícil trabalhar com a história em si, né? Quando principalmente ela é muito distante, né? Se ficar dando muita brecha, como eu falei para vocês, as coisas vão sendo alimentadas. Se a pessoa gosta, não há problema nenhum, né? Eu acho que isso aí vai de cada um. Porém, a grande questão é que assim, não dá para ficar falando situações que você não consiga, pelo menos, abarcar, né? Ou pelo menos dizer assim, olha, né? É, é, funciona dessa maneira, é, a estrutura é assim, né? Eles faziam dessa forma. Então é nesse sentido que o Eliade vai dizer, né? Que acabou realmente não dando muito certo nesse sentido de falar que era uma religião megalítica, né? Então não tem não tem como dizer isso e afirmar isso, tá? Mas o que eles na verdade concluíram, né? O que as escavações, os trabalhos que os arqueólogos, né, faziam, por exemplo, os antropólogos, né? Eles descobriram que existiam diferentes cerimônias nesses locais. Então assim, dá para dizer que era um local de culto? Possível, possível, né? Possível, tá? Mas não que necessariamente era uma religião específica. Essa é a questão. Porque eu posso fazer um culto que não necessariamente está ligado a nenhum tipo de pensamento religioso. Posso fazer algo muito próprio, por exemplo, tá? Então, assim, ele diz assim que nesses locais você tinha assim diferentes cerimônias, você tinha procissões, danças, era encontrado objetos, por exemplo, que tinham uma certa referência a alguma outra situação mais específica, né? Aí a gente tinha, eu ia falar do sacrifício, mas está aqui embaixo, eu não vou. Né? Você tinha as oferendas que até hoje, em alguns aspectos religiosos, como o Shinto, por exemplo, são feitos, né? A Umbanda, o Candomblé, ainda você faz oferendas, né? No caso de alimentos, bebidas, tá? Existem os aspectos religiosos ainda que eles têm essa forma, né? De, vamos dizer assim, contemplar o antepassado, tá? Então tem. Então o Shinto, por exemplo, que se misturou com o budismo com o budismo, né, no Japão, por exemplo. Então nós temos dentro dele, né, que é muito mais uma questão Shinto, né, do que uma questão budista, porque o budismo em si ele não coloca reverências aos antepassados. Estou falando do budismo indiano, tá? Mesmo. E não o japonês, né? E você teve essa situação, vamos dizer assim, essa mistura. E aí então o Shinto acabou oferecendo, muito legal isso, ao budismo, outros aspectos relevantes do próprio local, porque era uma religião específica, né, vamos dizer assim, do Japão. Tá? Uma religião bem mais antiga, uma religião tradicional do Japão. Como nós tínhamos as nossas aqui, por exemplo, que logicamente depois dos portugueses virem para cá, nós perdemos boa parte dos aspectos religiosos brasileiros, né? Então você tem, né, as oferendas em vários outros, por exemplo, no Candomblé, se você pensar ainda hoje, né, você tem os ebós, por exemplo, você tem as festas, né, que são feitas, tá? Sacrifícios realizados perto dos monumentos, isso a gente não precisa nem, pode pensar na questão do próprio Abraão, por exemplo, quando ele, né, foi sacrificar o seu filho. E é interessante da questão do Abraão porque assim, né, ele vai sacrificar seu primogênito, né, Isaac, né? Só que o primogênito dele não era Isaac,
né? Era o... Como é que ele chama? Lá, o pai dos árabes. Vê se alguém lembra aí, por favor. Né? Ele tinha com a Sara, né? Desculpa, gente, com a Agar. Ele teve o... Puxa, esqueci mesmo. Com a escrava dele, né? Com a Agar ele teve o... Nossa, esqueci. Se alguém quiser depois dar um Google aí pra nós, para eu poder lembrar. Então ele não era necessário. Assim, aí você poderia alegar o seguinte: ele era o primogênito da Sara, né? Sim, mas ele não era o primogênito porque ele não foi o primeiro a ter nascido do pai. Mas isso aí é uma outra discussão, né? E existiam sacrifícios, né? Algumas vezes humana, né? Vamos dizer assim, ou humano, né? E outras vezes de animais, tá? Claro que com o tempo esses sacrifícios eles foram sendo modificados, né, para outras formas de adoração. Inclusive a gente vê isso no judaísmo, por exemplo, né? O judaísmo em si ele acabou mudando os sacrifícios, por exemplo, que eram feitos nos seus próprios templos para outras formas, né, como a oração, por exemplo, e, né, o jejum, as festas, e você vai modificando. O Eliade vai chamar isso, na verdade, de revalorização do sagrado. É assim que nós, né, humanos, conseguimos revalorizar o sagrado, né? Porque quando ele perde uma certa potência sobre alguma coisa, ou aquela situação não é mais possível, então você revaloriza para um outro objeto, por exemplo, para uma outra situação. Então a gente não tem mais sacrifício, porém, né, tem o sacrifício da oração, por exemplo. Tem um outro tipo de sacrifício que não necessariamente tem sobre o outro. Você pode fazer, por exemplo, né, as refeições rituais, né, ou doar, por exemplo, alguma coisa. No Islã, por exemplo, você tem o zakat, né, que é uma forma, né, de você fazer esse sacrifício, por exemplo, tá? Que você vai doar algo, né, que é seu, vai fazer as doações, né, para a caridade, né, que é uma obrigação do muçulmano. Você vai tirar daquilo que é seu mesmo, né? Por exemplo, os seus saldos, em fazer uma caridade ao outro, né? Então você tem essa questão do sacrifício, né? Então nós vamos mudando esses aspectos de sacrifício. Você não precisa necessariamente fazer um sacrifício através de uma oferenda no sentido de animal, por exemplo, mas você faz através de uma outra maneira. Não sei, você pode de repente fazer uma promessa, né? E andar um local distante de joelhos, que é uma forma de sacrifício também, né? Que você acaba, né, tendo essa situação sendo feita como sacrifício. Então, as religiões antigas, né, vamos dizer assim, elas permeiam essas nossas novas religiões o tempo todo, tá? Não muda o aspecto, por exemplo, nesse sentido. Claro que muda a forma, mas não, vamos dizer assim, o que representa. As refeições rituais sobre os túmulos, como eu comentei com vocês, por exemplo, o Shinto, né, faz. A gente tem também no Japão a questão das festas, né, tem os kamis, né, que são próximos do Shinto, né. Eles fazem a questão da festa do arroz, como a gente faz a festa do milho aqui, né, que interessante, né? A gente fala, tá lá, ó, tá vendo? Tá cultuando deuses do arroz. Sim, e a gente aqui do milho. É a mesma coisa, né? Então você tem as refeições rituais, que hoje também nós temos nos nossos aspectos religiosos, essas refeições. Por exemplo, se pegar o cristianismo, você tem a questão do pão, você tem a questão da hóstia, né? E não tem, são refeições rituais, né? Que elas te transportam a algo que já aconteceu. Então, os judeus também têm as refeições rituais, tá? Os muçulmanos também, se você pensar no Ramadã, por exemplo, do pensamento muçulmano, é o mês inteiro, né, de refeições rituais, tá? Então, eles também faziam isso sobre os túmulos, no caso, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Como se, de repente, eles oferecessem algo, né, para aquela pessoa que ali está, né, acreditando que por algum momento essa pessoa, né, viria, vamos dizer assim, comer
aquele alimento, ou ficaria feliz com aquele alimento e por aí vai, tá? Hoje nós damos flores, né, que não é comestível, mas é também uma forma, se você pensar, né, de levar algo seu ao outro, independente do que seja, né? Aí ele fala dos enigmas, né, dos megalíticos, tá? Pessoal, se não tiver entendendo alguma coisa ou eu tiver meio complicado, me avisa, tá? Por favor, pergunta, não tem problema não. Nós estamos aqui meio que um bate-papo mesmo sobre o texto, tá bom? Ou quiser ter uma outra ideia, de repente, pensar numa outra situação, pode também, não há problema. A gente faz aí um corte e conversa também, sem problema nenhum, tá bom? Só para não ficar assim muito. Dá a sensação que eu estou. Como é que fala? É, nossa. É uma palavra que é usada aqui, mas eu falei, não, deixa pra lá a palavra, né? Mas tudo bem. Tá? Então, assim. Então, nós estamos no bate-papo mesmo, tá bom? Qualquer coisa avisa, né? Ou se de repente quiser perguntar sobre algo mais específico, ou fazer mesmo essas conexões que eu faço, não há problema não, por favor. Tá? Como o Rogério fez, por exemplo, aqui que eu achei bem legal, tá? Pode falar, inclusive, pode escrever, tá? Eu me confundi com o que, Rosa? Ah, os megalíticos. Como assim você se confundiu? Ah, tá. Sim. Eles chamam de domos, às vezes, né? São aquelas grandes pedras que são enterradas. É, não se sabe como se enterrou aquilo, e aí fica aquelas grandes dúvidas, né? Sobre essa questão. Então, por isso que é megalítico, né? São grandes pedras, né? Então, e aí, é como aquela coisa da Ilha da Páscoa. Né? Não sei se você já viu aquelas imagens da Ilha da Páscoa, que são gigantes, né? São rostos gigantes e tal, é, que ninguém sabe como é que foi feito aquilo, como é que foi. Então, assim, aí se você, assim, claro que a gente pressupõe que foi alguém que com muito talento, possivelmente, né? Foi fazendo alguma coisa nesse sentido. Mas aí, se você deixar a brecha, o pessoal vai dizer que realmente aquilo lá foi cortado por laser, foi cortado por extraterrestre, e aí a gente não tem muitas explicações nesse sentido, né? Então, mas acredita-se que realmente foi alguém de talento, né? E claro que assim, não sei, de repente a pessoa pegou um monte de pedra virada, né? E ele acabou fazendo os rostos virados para um só lugar. Mas aí são hipóteses, tá? Não dá, a não ser que a pessoa goste muito mesmo assim de especular e aí ela consegue. Mas não chega muito mais do que isso nesse sentido, tá? Vamos lá. Os menires, né, enfeitados com figuras humanas, né? Então, como eu acabei de falar da Ilha da Páscoa, por exemplo, tá? No caso, ele diria que são as moradas, né, o corpo dos mortos, né? Por quê? Porque descobriram, né, dentro desse muitas vezes desse processo do megalítico, né, que é dessas pedras em forma de muitas vezes de círculo, tá? Alguns cemitérios internos. Então acreditava-se que possivelmente de alguma forma esses eram uma morada, né? Vamos dizer assim, né, do corpo dos mortos ou dos indivíduos, né? Porque o humano ele tem essa sensação de não morte, né? Que lógico que cada autor vai falar da sua forma, vai falar da sua maneira, né? Como se de repente nós temos essa sensação, né? que, que há alguma coisa, né? Então alguns falam que isso não é através da educação, outros falam que isso é através de questões psíquicas e por aí também vai, né? Então a gente não chega
as conclusões definitivas. E é até bom que não chegue mesmo, porque aí a gente tem o que especular na nossa existência, senão ia ficar muito chato se a gente conseguisse explicar tudo, né? Então é isso. É, a alma do antepassado é capaz de abandonar de quando em quando o túmulo, no caso, né? Isso é um pouco mais sofisticado, possivelmente um pouco mais à frente, né? Onde há os buracos das almas, né? Acontecia, por exemplo, nesses megalíticos, né? Nesses locais, se deixava um certo espaço, né? Que acreditava-se que de alguma forma a alma daquela pessoa poderia sair. Como acontece hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eles têm a questão do Dia das Bruxas, né? Eles, assim, supostamente, mitologicamente falando, né? Quando, sei lá, os espíritos, né? Eles deixam os locais que eles estão e são, como é que eles falam? E são convidados, né? E eles podem rodar a terra, ficar andando por um tempo. Isso acontece também no México, acontece em vários outros lugares, né? Quando você tem festas, esses tipos de festas, tá? Então acreditava nesse sentido. Então isso é bem antigo também, né? Que passou logicamente para os pensamentos modernos, só que com outras vestimentas, de outras maneiras, tá? Porque vai se mudando, né? Vai se reformando, vai se estruturando de forma outra essa situação, né? Então nós vamos renovando mesmo, né? Até porque e acaba ficando, por exemplo, se a gente falar da bruxaria, por exemplo, que existia, que sempre existiu, né? Se a gente pode dizer assim, né? Até no imaginário das pessoas, né? Hoje a gente tem o Wicca, por exemplo, que surgiu lá né? Acho que a partir de 1940, se eu não me engano, 1930, como uma religião. Então, assim, e é bem interessante nesse sentido, né? Quer dizer que ela faz essa ponte, né? E eles deixam claro que não é magia antiga, é interessante. Isso, sobre os mortos, né? Então, assim, teoricamente eles também estariam autorizados, né, a ficar perto dos seus, ficar perto, na verdade, das pessoas que eles amam, né? É meio que próximo ali do pensamento americano, tá? É, a etnografia e pré-história, que ele fala, né? Os megalitos são relacionados com certas ideias referentes à vida depois da morte, como eu comentei com vocês, sim, né? No Ocidente, por exemplo, como nós não cremamos, ou crema-se algumas, né? Algumas pessoas que escolhem ser cremadas, né? Mas a grande maioria, né, são enterradas, né? Os túmulos em si, eles acabam tendo uma certa, vamos dizer assim, um certo relacionamento dessa questão da vida após a morte, né? Então, ele tem essa representação, tá? Claro que a gente pode estar, mas quando você crema também, você pode colocar, né, num potinho, pode, né? Mas quando você tem a questão e isso é interessante porque a questão de ser sepultado, né? Ser enterrado é tão forte no Ocidente que algumas pessoas não conseguem pensar na cremação, por exemplo. Então, simplesmente não conseguem pensar, né, em ser cremado, por exemplo, né? Então eu já conversei com algumas pessoas, elas não. É como se elas sentissem. Interessante isso, né? Elas, não. Eu falei, mas como assim? Não. Ela falou, não, porque. E aí ela dá a impressão que é como se a pessoa sentisse alguma coisa. Interessante, né? Mas é isso, né? Porque não faz parte do nosso contexto social. Claro que se a gente chegar lá, por exemplo, na Índia, por exemplo, que eles cremam, né? Ou no Japão, por exemplo, ou em outros lugares, né? Que tem a cremação como algo muito comum, principalmente na Índia. Se você falar de enterrar alguém, o sujeito vai achar estranho, né? Porque eles têm crematórios lá em cada local, né? Tem crematórios que são extremamente importantes lá na Índia. E faz parte do contexto deles, tá? O destino cíclico da vegetação, né? Nascimento, vida, morte e renascimento, que é uma coisa que se apresenta também em vários aspectos religiosos, né? O Eliade, por exemplo, acredita, e ele diz, né, que é possível que principalmente os países que eram agrários, né, e por ter essa forma da vegetação, né, eles possivelmente desenvolveram a ideia da reencarnação,
né? Porque assim, você vai lá, por exemplo, corta alguma coisa e aquela coisa renasce, né? A bananeira, por exemplo, você vai lá, corta a bananeira, ela começa a ter brotos, né? Começa a, a nascer novamente. Então ele acredita que, e se a gente fizer isso, eu já comentei isso com vocês, por exemplo, boa parte dos países agrários, né, a não ser aqueles que realmente foram colonizados, eles, por algum aspecto religioso não reencarnatório, mas eles apresentam uma perspectiva reencarnatória. E aqueles que eram, na verdade, não cultivadores, né, que eram os domesticadores, boa parte das vezes eles apresentam uma perspectiva de ressurreição, de reaparecimento, né, do animal. Tá? Inclusive a questão dos ossos, né? Quer dizer, enterra-se os ossos, né? Porque e acreditava-se que, imagina, por exemplo, sei lá, vamos pensar assim, nós estamos na primitividade, né? E a gente caça um animal, por exemplo, um porco do mato, mata ele, come e tal, né? E enterra os ossos dele. Aí 2 dias depois a gente encontra um porco igualzinho. Vai dizer, não, é o mesmo porco. Então ele ressurgiu, né? Interessante, né? Claro que isso no imaginário, né? Ele pode fazer essa associação. Né? Então, assim, então acreditava-se que então o animal ele acabaria é, reaparecendo, né? Ressurgindo, tá? Mas num aspecto de ressurreição mesmo, tá? E não de nascimento, né? Ou de um novo nascimento. A separação entre os mortos e os vivos era estritamente prescrita, boa parte das vezes em todos os aspectos religiosos, né? Quer dizer, até porque você tem, inclusive, alguns você tem para não encostar no morto, para não chegar perto do morto. O morto tem alguns aspectos, principalmente quando a gente fala do totem, né? O totemismo, por exemplo, tinha algumas questões. O Durkheim vai falar isso nas formas elementares da vida religiosa. O Freud vai falar também em Totem e Tabu sobre essa questão da morte, na questão do totemismo, né? Então, é algo interdito, é algo que não pode ser tocado, que não pode ser muitas vezes visto, é algo que não pode ser aproximado, tá? Então você tem essa interdição na maioria das vezes, por isso que é estritamente prescrita, tá? É como hoje, por exemplo, acredita-se que não pode levar criança em velório. Seria mais ou menos isso. É uma coisa interdita, né? É como se a criança não devesse saber que as pessoas morrem. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Quando meu pai faleceu, por exemplo, né? Há muitos anos, já mais de 20 anos, minha filha era bem pequena e não deixaram, né? Falaram que não podia, que não podia. Quer dizer, aí para ela ficou assim, o avô sumiu. Cadê o avô? Sumiu, né? Porque não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Então não fecha o ciclo, né? Diferente, por exemplo, de outros países orientais, por exemplo, que eles têm uma outra visão da morte, uma outra situação da morte. E aí então a criança participa da cremação muitas vezes, participa dos funerais, participa dos locais, né, que ali estão. Né? Essa situação, por exemplo, dessas prescrições, né, que veio para nós no Ocidente, principalmente via judaísmo, né, fica muito forte nesse sentido. Né? Até porque eles têm o islâmico também tem essa questão do morto, né? Principalmente de você não violar tumbas, né? Que é uma coisa assim, extremamente sagrada. Então nós temos essa questão dessa interdição, né? Que ela apresenta-se também em muitos pensamentos, como eu comentei com vocês, totêmicos, tá? Inclusive essa questão do afastamento, né, do morto, por exemplo, tá? Ela também desculpa, não. Ela também se apresenta nesse sentido, né? E em outros aspectos religiosos também. No Egito também, por exemplo, né, a questão do morto, né, de ser embalsamado, que o embalsamento era inicialmente só para os faraós, depois ele ficou uma coisa mais comum, né, quando você teve a democratização do aspecto religioso, né, com a tríade lá que é Osíris, Ísis e Horus, né, que você democratizou o aspecto religioso, então e aí isso ficou um pouco mais voltado para as pessoas mais não necessariamente só o faraó, tá? Mas que a gente viu, né, outra
na outra aula. Tá? A separação entre os mortos vitais estrita, sim. Crenças nas virtudes fertilizantes dos menires, né? Aqui, na verdade, assim, acreditava que, por alguma maneira, esses menires, né? Essas pedras, eles faziam com que a terra, por exemplo, tivesse algo de fértil. Não só a terra, né? Porque aí vai ter a transmutação, né, dos antepassados em pedra, porque assim, essa pedra acabava simbolizando aquele antepassado. Então, e aquele antepassado acabava protegendo de alguma forma aquela tribo, por exemplo, que era uma forma meio que totêmica ainda, né? Vamos dizer assim. Só que assim, a pedra, a água, o sol, a lua, né? Eu já falei para vocês que elas são muito comuns nas religiões mais tradicionais que a gente chama, que são as religiões mais antigas, né? A gente não chama mais de religião primitiva, porque, né? Sim, como as Silas. Sim, tem. E você tem também, depois que eu vou falar lá embaixo, você também tem o. Como é que fala? Nossa, hoje eu tô bem. O lingaísmo, que é uma pedra também, que sim, que você tem essas percepções interessantes, né? É, que você tem como é que eu diria assim, né? Essa forma de adoração, né? Sim, não só os antepassados, né? Eles têm também realmente essa característica um pouco mais acentuada, né? Até porque acredita-se que realmente as almas são os antepassados, né? São aquelas almas, né? Que vêm, né? Na sua família, por exemplo, ou uma outra pessoa que vem para sua família. Então tem essa questão né, do culto do antepassado. Tá? Isso no caso, por exemplo, sim, das religiões mais hinduístas que a gente chama, né? Que aí envolve vários, o shivaísmo, é, o vishnuísmo, né? O cristianismo só não tanto, né? Que os krishnas não tem muito essa coisa do antepassado, né? Mas eles cultuam o é, o antepassado quando ele tem quando ele é na verdade um sannyasi, aí sim, né, que na verdade é aquele, ou um swami, que é aquele que ensinou, né? Krishna, isso. Krishna no caso é Deus, né, é a suprema personalidade de Deus para os Hare Krishnas, né. Isso é muito interessante, né. Para outros são outros deuses, para os shivaístas é Shiva, né, tá? Mas é interessante a discussão de relacionamento nesse sentido. Sim, isso. E aí você, por exemplo, dentro do candomblé você vai ter como é que chama aquele lá? O carrego de Ogum. Carrego, né? É carrego de Ogum, isso. É o carrego de Ogum. Que você tem, por exemplo, essa mesma cerimônia, né? Se a pessoa é uma pessoa dentro do candomblé, tá? Se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa já dentro do local, que ele é uma pessoa assim mais antepassado, que ele é uma pessoa assim que trabalhou muito, que ele é uma pessoa antiga ali no local, o carrego de Ogum dele é bem grande, né? Se é uma pessoa mais simples, por exemplo, se é uma pessoa só um praticante, né? Alguma coisa assim que não tem essa esse entrosamento todo com o culto em si, né? Mas ele era um praticante, ele era uma pessoa que estava lá. O carrego de Ogum é diferente, é um pouco bem mais simples, com menos coisas, e é bem interessante nesse sentido. Tá? Então, mas tem sim essas cerimônias, na verdade, as mesmas que nós fazemos, só que de forma diferente, né? Se vocês depois quiserem pesquisar na internet, por exemplo, uma cerimônia, por exemplo, dos budistas, dos Hare Krishnas, você tem alguma coisa nesse sentido. E é bem interessante, você tem essas cerimônias, né? Tá? Na verdade, funerária. Né? Então, cada um, né, ele vai ter essa relação com essa questão da alma do devoto. Né? E tá certinho sim, tá? Mas é bem legal, né? Sim, que eles fizeram inclusive quando o Prabhupada morreu, né, o João? Acho que teve aquela, né, que foi bem interessante, eles
o caixão foi passando, né? Antes de ser cremado, aí as pessoas vão tocando. É bem interessante nesse sentido, né? Que fazem muitas vezes quando aqui quando a pessoa é uma pessoa mais é, vista, né? Eles fazem essas também e passa, né? Com um caminhão de bombeiros, muitas vezes. Sim, é bem interessante. Porque eles cantam muito, né? É uma coisa assim muito alegre, né? Não sei se de repente vocês já viram, mas é bem interessante. Eles cantam muito, né? É como se de repente assim, porque o movimento Hare Krishna é um movimento cantante, né? Isso, é bem alegre. Você falou perfeito. Tem isso, é isso aí. Tem as piras, né? Interessante, né? Tem a formação dos próprios deuses, né? Ou dos semideuses, né? Ou dos avatares que vieram antes. É bem interessante nesse sentido. E aí você vai colocando, né? Isso, perfeito. As frutas. E você tem na verdade, o local, né? Onde você vai fazer essas oferendas. Muito próximo do que se faz no Japão, por exemplo. Quando você vai pro funeral de alguém, né? Você vai lá, na verdade, mas num local, numa sala, fazer acender o incenso. Isso também na Coreia, né? Eles não têm contato necessariamente com o corpo como nós temos aqui. Nós ficamos cultuando, né, o corpo, sei lá, 24 horas, às vezes 12 horas, 8 horas. Deles lá não. Você vai para uma sala, né, o corpo vai ser cremado e aí você vai para uma sala mesmo, né, receber as pessoas, né? Isso. E aí depois você faz, né, as oferendas, as coisas. É bem interessante. É bem diferente da nossa, né? A nossa há um culto mesmo, né, a um morto. Se a gente for ver a nossa questão, né, a gente tem essa dentro da nossa processo civilizatório aqui, nós temos essa questão desse culto ao morto, por exemplo, né? Não que eles não tenham, mas assim, eles não ficam com o morto, se eu posso dizer assim, como nós ficamos. Eles cremam, né? Aí pega lá o vaso, por exemplo, as coisas, as cinzas, colocam no local, as pessoas vão lá e fazem as reverências, oferecem comida, alguma coisa assim, saquê, né? Eles muitas vezes, algumas vezes bebem, mas no sentido de estar próximo, né? Mas não necessariamente do corpo. Nem nós não, nós aqui fazemos diferente, né? Nós ficamos perto do corpo mesmo, né? Nós ficamos com o corpo da pessoa naquele tempo, né? Que eles que se faz, né? Que é a nossa forma também de lidar com o luto, né? E cada um vai tendo a sua forma de lidar com o luto. Isso no caso dos países, né? E as pessoas também, claro, têm as suas próprias formas muitas vezes de lidar com o luto, tá? Mas é bem interessante sim nesse sentido. Seria mais ou menos isso. E torcendo para que ela não volte, né? Se diverte com isso e torcendo para que eles não voltem, né? É muito interessante algumas coisas. Na África também. Na África também tem essa coisa quando morre alguém, um amigo meu morou um tempo na África, né? E ele falava, assim, lógico, depende da parte da África, né? Porque a África é um grande continente. Mas assim, quando falecia alguém, né? As pessoas voltavam para casa, por exemplo, para fazer sexo, porque eles acreditavam que aquela pessoa que morreu iria voltar. O Freud tem uma outra explicação para isso, né? Mas no caso ali, ele fala que a explicação que eles davam era essa, que aquela pessoa iria voltar, né? Sei lá, por alguém ali, naquele momento. Então era necessário que você trouxesse ela de volta, por exemplo. Né? E que é um pensamento interessante nesse sentido, tá? Na verdade, o Freud vai dizer, por exemplo, que é comum, na verdade, quando as pessoas vão em funerais, depois elas acabem tendo relações, porque assim é uma forma de você contrastar vida e morte, né? E eles faziam isso de uma forma muito natural, segundo esse meu amigo, né? Eles realmente tinham esse pensamento, tá? Possivelmente, lógico, deve ter mudado algumas coisas, né? Porque faz muitos anos, né? Acho que ele ficou lá ali, viveu lá na África por um tempo, mas assim tem alguns locais que são diferentes, né? Porque
bastante divididos. Então não dá para falar que é um pensamento só, né? Principalmente na África, né? A África é um pouco meio que uma Índia nesse sentido, né? A diferença é que a Índia você não tem umas divisões, vamos dizer assim, de tribos, como você tem na África, por exemplo, que você tem específicas, né? Você tem cada um, você tem uma referência religiosa. Umas têm uma referência tradicional que não é nem ainda os orixás, é uma referência muito tradicional mesmo, que é anterior aos orixás, tá? Vamos lá. Aí eu até coloquei aqui para vocês verem que a questão da pedra aparece mesmo, né? Essa coisa da transmutação, da mudança, né? Na verdade da cosmicização do objeto, tá? Ele é muito comum, né? Quando você, eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas que têm objetos sagrados, né? Seja eles quais forem. Ah, eu tenho essa pedrinha aqui da sorte, né? Ah, eu gosto, sei lá, dessa borrachinha que ela me acompanha sempre, né? E quando eu estou com ela, ela me dá sorte. Então, isso se chama cosmicizar o objeto. Você dá um poder sagrado para o objeto, né? Seja ele qual for, e aí você, na verdade, acredita que aquele objeto, de alguma forma, ele tem alguma relação com você. É muito legal isso. E aí, isso você, logicamente, pode estender para um crucifixo, você pode estender, por exemplo, para uma imagem, você pode estender para um pé de coelho, sei lá, coitadinho do coelho, né? Mas, sei lá, uma pedra mesmo. Eu não sei se vocês já viram, mas eu conheci pessoas que realmente tinham, assim, uma certa... E era muito legal. A pessoa tinha aquelas pedras bonitas que se vende, né? Assim em cima da mesa, eu fui tocar lá e ficou bravo, falou, não coloca a mão. Eu falei, nossa, calma, por quê? Nada curioso, né? Ele falou, não, porque elas foram como se fossem abençoadas, tá? Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Consagradas, né, que eles falam. E eu coloco elas aí nessa posição, não pode tirar dessa posição. É muito interessante você conversar com as pessoas. E a pessoa realmente, ela acredita que aquele objeto, né, como o Eliade vai dizer, é um objeto comum para nós, mas para quem acredita, ele se hierofanizou, ele se cosmicizou, né? Você criou algo nele, né, que ele passa de um objeto comum a um objeto sagrado. Perfeito, Rosa. Isso, perfeito. Isso, cada um tem o seu, quase isso, né? É isso aí. Ele passa de um objeto comum a um objeto sagrado, né? E aí e é muito interessante. Eu não sei se vocês já conversaram com pessoas que conseguem, né? E isso, muito bom, é isso mesmo, tá? Você agrega esse valor afetivo ao objeto, né? E ele passa a ser algo. Aí o sujeito leva a pedra no bolso, ou sei lá, tô falando pedra, tá, gente? Porque às vezes é mais fácil, né? Mas pode ser qualquer outro objeto, tá? Pode ser um crucifixo, pode, como eu brinquei com vocês, pode ser um pé de coelho, espero que não machuque um coelho, mas pode ser um suposto pé de coelho, pode ser um presente que a pessoa ganhe, por exemplo, pode ser um rosário, pode ser um japamala, que o indivíduo de alguma forma, que é muito próximo do nosso, como é que é, né, do rosário, né? Então assim, de alguma forma ele foi abençoado, né? Então a pessoa tem ele como realmente algo que o protege. E ele acredita mesmo, né? E é bem interessante, porque, sei lá, vamos pensar assim, ele ia pegar determinada, sei lá, rua, aí não pegou, foi para uma outra rua e naquela rua aconteceu um acidente. E aí ele passa a associar, né, essa situação, porque ele está usando aquele rosário, por exemplo, ou aquela guia, né? Hoje, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, principalmente na Umbanda, se usa muitas guias. As guias é isso, né? Você atribui um valor afetivo, né, ao objeto e faz uma devoção nesse sentido. Então, e eu tinha uma patuá, talismã perfeito, é isso mesmo. Você cosmiciza, tá com as palavras bem difícil, né? Esse objeto. E aí você dá um poder, né, nesse sentido. É bem legal nesse sentido. Conheci uma pessoa que ela sempre vinha com uma guia, né? Acho que era eu não sei se era vermelha ou branca ou era duas. E uma vez ela chegou assim, tava meio para baixo. Falei, o que aconteceu? Tá meio hoje. Esqueci as minhas guias hoje, tô me sentindo meio desprotegido. Falei, gente, olha que legal. Falei, sério? Ela falou assim,
não vim com elas. Cheguei aqui, percebi que estava sem minhas guias. Eu deixo lá, toda vez que eu saio eu coloco, mas hoje eu esqueci, né? E aí a pessoa se sente realmente assim desprotegida, né? Interessante, né? E é isso, tá? Então essa questão da pedra, né? O próprio Jacó aqui, por exemplo, depois se vocês quiserem dar uma olhada, né? Ele fala dessa pedra, na verdade, que ele deitou a cabeça na pedra, teve o sonho, né, com o anjo e lutou com o anjo e depois então ele criou essa pedra. Essa pedra na verdade virou Betel, né? Virou uma cidade, tá? Ela foi consagrada. Isso também é bastante comum dentro dos aspectos religiosos. Os locais não são escolhidos de forma arbitrária. Sempre há algo que escolhe aquele lugar, tá? Tá no fim a chamada, tá, gente? Eu vou esperar cair. Aí eu volto. A gente volta para terminar o nosso texto. E eu acho que e até achei que hoje ia ser mais rápido. A gente começa a falar, tá vendo? Legal. Opa. Ó, deixa eu ter que. Então vamos lá, voltar aqui para as nossas conversas. Então tem a questão como eu comentei com vocês da pedra de Jacó, né? Que ele não quero parar a apresentação não. Então, e ele fez então daquela pedra, na verdade, vamos dizer assim, uma cidade, tá? Tem a questão da rocha, né, que te gerou também, como se vocês pensarem na questão, lembra da banana e da pedra? Legal, né? Então, assim, aqui na verdade ele diz que a rocha que te gerou, ou seja, aquele Deus que é forte, aquele Deus que é possante, né? E não os outros deuses, né? Então são referências a objetos naturais, né? Então, assim, porque são objetos que estavam ao nosso lado, não diferente dos menhir ou dos megalíticos, que a gente pode dizer assim, tá? Então, eles nos, estão mais próximos. Por isso que as águas, fogo, né, são coisas que estão sempre muito presentes. O sol, por exemplo, né, a claridade, a lua, né, estão muito presentes na nossa natureza, né? E nós, porque a gente observa, a gente vê, a gente percebe, né, essa sensação que nós temos desses objetos. E claro que cada um vai ver até, por exemplo, né, na antiguidade tinha a questão da adoração ao sol, hoje também você tem, né, na Índia você tem, por exemplo, a questão do sol, né, que é interessante porque Surya era masculino, depois ele passou a ser feminino. Mas é uma coisa que a gente vai acabar conversando, porque tem essas transmutações, né? Na verdade, a lua era feminina, a lua era masculina, né? E o sol era feminino e a lua masculina, e depois inverteu, tá? Sim, com certeza, muito legal. E assim, e é muito rico, né? A nossa, se vamos chamar de religião brasileira, né? Ou indígena, não sei se a gente pode chamar assim, né? Mas a religião indígena, sim, né? Então você tem essa questão desses aspectos, né? Que são bastante antigos, né? Principalmente aqui, né? Inclusive hoje em dia, por exemplo, se fala muito da questão
é, da Umbanda, né? Mas que na verdade já existia o culto em si, né? Não necessariamente com esse nome, porém com outros nomes. Só deram uma nova roupagem e tal. Isso são discussões que são feitas ainda hoje, tá? Ele é do YouTube, o Ailton Krenak. Eu esse realmente eu não conheço. Eu não conheço ele. Sim, é um pensador indígena, né? Olha que legal. O livro dele, É. grupo agora Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ah, eu cheguei eu vi como propaganda só, mas eu não cheguei a folhear o E livro. aí ele faz uma retomada da tradição, né? Que legal. Da cultura espiritual, né? Sim, sim. Do simbolismo, Deixa da eu, questão simbólica. eu vou dar Tem um. também o da Penauer, né? E eu acompanhei bastante, né? Bacana, eu vou. Essa tradição indígena no Brasil, porque são pensadores, Sim. eles são escritores, poetas, escritores. Eu tenho acompanhado. Legal. Eu vou dar uma olhada depois. Tem Eu uma vi lá, esse. Ah, pode. tem, Eu não ouvi você falando. está aparecendo aqui no meu feed Não. aí, tá bom? Oi? Fala. Está aparecendo aqui. É que quando você vai falar, é, sai ruído. Aí eu não sei se isso é pra mim, mas eu não tô conseguindo entender. Se você quiser tentar de novo. Ah, obrigado. Obrigado mesmo, Rosa. Passa sim, que a gente vai dar uma olhada no. Eu vou dar uma olhada depois nele também, né? No Krenak, pra gente ver. Eu acho bem legal essas contribuições. Né? Então surge muita coisa. Quase sempre está surgindo pensamentos, está surgindo pessoas. E isso é muito legal, né? Para a gente estar estudando, pesquisando, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para a gente terminar, né? As primeiras cidades da Índia, né? O Eliade, ele demonstra, por exemplo, eu passo até aqui um trabalho dele para vocês, né? Que é sobre a questão dos túmulos, né? É, e as cidades, né? Que foi uma tradução que uma amiga fez. E aí eu passei para vocês lá. Se alguém não pegou a vista, depois que eu passo de novo, né? Que é o Borobudur, né? Que é na verdade como é que ele diz? Sobre a questão dos locais, né? Os túmulos em si, tá? E ele fala desse espaço sagrado, né? Como centro do mundo. Então, para essas pessoas, né? Esses locais, né? Vamos dizer assim, eles têm uma representação, né? Como se ali fosse o ponto central, né? Ele até usa uma expressão chamada umbigo da Terra, né? Você é o local, é o umbigo, é o meio, é onde está toda a força e toda a situação. E esses locais, logicamente, eles têm uma comunicação. Se a gente pegar, por exemplo, o pensamento nórdico, só para sair um pouquinho nosso, né? Você tem a questão do Yggdrasil, né? Se não me engano é assim que se fala, né? Da árvore, que ela tá para cima e ao mesmo tempo para baixo. Então, assim, ela é a representação, ela é o freixo, né? Ela é a representação dessa comunicação entre os mundos. Então, ela está na Terra, ela está ao mesmo tempo no submundo e ela está ao mesmo tempo no alto, né? Que seria, na verdade, apontando para Asgard, né? Vamos dizer assim, a gente pode dizer assim, que é um outro mundo. Isso estou falando da árvore, mas tem outras formas de representação, né? Os símbolos, por exemplo, as mesquitas. Então, assim, elas nunca estão em locais, vamos dizer assim, profanos. Né? O local é sagrado. Né? Então, assim, tinha até tinha uma série
que eu esqueci o nome do rapaz lá do que eles eram imortais até cortar a cabeça, os Highlanders. Eu acho muito legal que eu lembro que eles não podiam brigar em locais sagrados. Então isso incluía cemitérios, incluía qualquer tipo de templo religioso, né? Eles não podiam, eles eram proibidos, né? Então nesses locais, porque eles tinham uma simbologia sagrada, né? Eles representavam algo do sagrado nesse sentido, né? De centro do mundo. E assim, se eles quisessem, eles tinham que sair fora. E muitas vezes era bem interessante porque é, quando eles não queriam brigar, eles marcavam justamente num templo sagrado para ver que o outro não ia mexer com ele, né? Mas era bem interessante, quer dizer, era algo assim que não era escrito, né? Vamos dizer assim. Porém, era obedecido, né? E assim, não se podia mesmo. É bem interessante. Então, esse local é um local sagrado, né? Eu não sei se você já ouviu alguma pessoa dizer assim, né? É, quando eu chego num templo religioso, dá a sensação que as coisas ficam para fora, né? Seja o que for, né? Por que isso? Né? Porque supostamente essa pessoa tem internamente que aquele local é um local protegido, é um local que é sagrado, como eu comentei com vocês agora do Highlander, né? Sagrado. Então, a partir do momento que eu adentro esse local, eu adentro esse vamos dizer assim, esse templo, seja ele qual for, né, eu tenho a sensação, né, vamos dizer assim, sensorial, que algo foi me tirado, né, no sentido que eu fiquei mais leve, fiquei mais tranquilo, né, então assim, dá uma sensação de paz, de tranquilidade, interessante, né? Então assim, e a pessoa inclusive até comenta mesmo, né? É como se o ar daqui fosse mais leve, eu não sei se já fizeram isso com vocês. Sei, aí ele vai dizer que tem energias boas, né? Mas assim, eu entro aqui e sinto como se eu tivesse sido transportado, e esse é o objetivo, né? Para um outro lugar, né? É transportado para os primórdios, né? Para aquilo que realmente aconteceu. Isso é o papel do ritual, né? Então é bem interessante nesse sentido, tá? Isso qualquer templo de aspecto, né, templo religioso, ele tem essa função mediadora, né, que o Eliade vai dizer, e essa função de comunicar-se entre, né, a terra, o céu, as regiões subterrâneas. Então ele é o centro. E ele não foi escolhido arbitrariamente. Ninguém chegou e falou: eu vou fazer o templo aqui. Não. De algum momento, em alguma situação, né, era o local escolhido, né, por alguma divindade, algum deus, tá? Algum sentido mais espiritual, né? Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Aí ele fala do sentido sexual dos menires, né? No sentido, ele é testado universalmente, aí ele vai dizer assim, mas por quê, né? Porque como aquelas pedras supostamente representavam os seus antepassados, então acreditava-se, por exemplo, que a mulher que queria engravidar, né, ela ficaria assim, vamos dizer assim, ela ficaria ou tocando aquelas pedras, mas não no sentido sexual, que eu acho que é interessante, né? Não é no sentido mais do linga, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, mas num sentido, vamos dizer assim, de ter, de ficar mais fértil, né? De ficar mais fértil, por exemplo, que dá uma fertilidade ao outro, que é muito interessante, que isso é bastante comum também, né? E aí ele fala que as mulheres muitas vezes esfregam a barriga, né? Descem, né? Muitas vezes, se a pedra tiver descida, elas descem sobre a pedra como se fosse um escorregador, tá? E isso aparece em diferentes culturas, né? Umas vezes com mais questão sexual e outras com menos. Porém, essa questão de você ter algo, né, que fertilize o outro é bastante comum, né? Então, algumas religiões mais tradicionais, que a gente chama assim, mais antigas, né? Acreditava-se, por exemplo, que se o casal tivesse relação, sei lá, em determinado local, né, aquele local frutificaria,
aquele local realmente tinha. O Jung conta um caso assim também, ou vários, né? Então era tida como uma questão de você ter. Se você tivesse. Como eu diria? Colocando, né, algo a mais na Terra. Então é bem interessante nesse sentido. E o Kimball também conta algumas coisas naquelas máscaras de Deus, por exemplo, né? E no Poder do Mito. Ele conta também essa questão da fertilização, a questão da sexualidade, né? Que é diferente, é lógico, da nossa, nesse sentido, né? De representação. Né? E eles tinham então essas situações onde acreditava-se que realmente, vamos dizer assim, né, fertilizava a terra. Tá? E aqui no caso ele não diz diferente, ele fala assim, na verdade aqui não é necessariamente para fertilizar a terra, mas é para se fertilizar, para a pessoa ficar fértil, que é muito próximo do lingaísmo. Né? O linga na verdade é um pênis, a gente pode chamar assim, um objeto pontudo, né, que simboliza o pênis de Shiva, que ele na verdade tem poder, né, e as mulheres na maioria das vezes, quando elas querem ter filhos, querem engravidar, né, ou elas fazem oferendas, né, ao linga, né, vamos dizer se eu até deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo ver algum aqui, quer ver, olha, acho que eu não tenho nenhum aqui, senão eu ia mostrar para vocês o linga. Deixa eu ver se eu consigo aqui na internet. Espera uma imagem. Só pra gente ter uma referência, senão fica uma coisa meio distante. Deixa eu ver se tem aqui. Quer ver? A Índia. Aqui, ó. Ah, tá. Por que não apareceu aqui a imagem? Não entendi. Vocês estão vendo? Que estranho. Deixa eu parar aqui e fazer de novo. Espera só um pouquinho. Acho que agora sim. Olha. Então isso é o linga, tá? Percebe-se assim, ó. É um falos mesmo, tá? Eles não têm problema quanto a isso. Né? Tá vendo? E o Shiva, aqui a carinha do Shiva aqui, ó, aqui dentro, tá? Tem várias histórias de como surgiu o linga. O Shiva foi castrado muitas vezes, outras vezes ele ofereceu o próprio órgão para reprodução e tem assim muitas histórias, né? Uma delas é que realmente ele era um deus assim meio pegador, e aí os deuses se reuniram e fizeram então cortaram muito próximo do que aconteceu com Urano. Não sei se vocês sabem da história do Urano, que ele foi castrado por Cronos, né? Aqui no caso ele foi castrado pelos deuses, tá? E o seu órgão foi lançado à Terra. E aí, assim, como ele é um órgão de poder, como ele é um órgão que simboliza, né, essa fertilidade, então ele foi pego para ser feito de culto, né? Então, assim, aí, ó, tá vendo? Isso aqui é bem próximo, tá vendo? Ó, de um pênis mesmo. Aí, aqui, ó, isso aqui tá fazendo, esse aqui, né? Deixa eu ver se isso aqui, ó, tá vendo? Ele já tá fazendo oferendas, tá? O outro aqui, ó, né? Deixa eu ver se tem mais algum assim, se tem algum que as pessoas estão circundando ele, né? As pessoas às vezes ficam circundando, né? O linga, tá? Principalmente as mulheres. Aqui, ó, esse aqui também, ó, tá vendo? Ó? Tomara que vocês estejam vendo. Aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui também, ó, tá? Ó, isso aqui, inclusive, também tem a serpente, né? Que faz parte da questão do Shiva, né? Aqui, ó, que eu falei. O culto. Esse aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. Isso aqui eles vendem, tá? Isso aqui, se você procurar na internet, você consegue comprar. Inclusive, tem. Que isso aqui, na verdade, não é. É uma letra. Né? Uma letra sânscrita que significa Om. Né? Então tá bom, Rogério. Beleza. Então é um, né? Aqui, ó. Então assim, que na Índia, na verdade, tem muitos lingas, tá? Assim, o lingaísmo acabou sendo meio que espalhado eu não sei se são 12 tipos de lingas que se tem. Eu acho que é mais ou menos nessa base. E eles estão espalhados em vários locais,
tá? E eles têm também essa função genésica, que o Eliade vai dizer. Da mesma forma, por exemplo, que tem aquela função lá nos menir, né, que as mulheres, ou os homens, por exemplo, né, ou tinha relações próximas aos menir, né, para que se pudesse ter essa coisa mais viva, né, vamos dizer assim, sexual, né, que a energia sexual é uma energia criadora. Então se faz. E na Índia se faz naturalmente, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Opa, claro. Pera aí, Rosa. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi. Pera aí. Tá, então assim, aí tem essa questão desse, vamos dizer assim, dessa força, né? Genésica, por exemplo, que a gente pode chamar assim. Né? Da mesma forma que eles tinham, né, com os meninos, que logicamente não simbolizava necessariamente um falos, né? Mas dentro disso significa poder, tá? E aqui, por exemplo, você tem assim, ó, Shiva Linga, tá vendo? Aqui, ó, na Índia, Nepal. E aí você tem espalhado e várias imagens, né? Aí as pessoas aqui ficam circundando. Aqui é um local de fazer, né? Aqui, ó, no tal mouse, de fazer oferendas. Assim, aí você vai dizer, tá, Léo, mas só para as pessoas? Não necessariamente as pessoas que só querem ter filhos, não. Né? Até porque, como é do Shiva, né? Como é o deus Shiva, ele tem outras propriedades também. Simboliza poder, simboliza, de repente, que você quer fazer algo diferente na sua vida, né? Novos caminhos, essa coisa toda. Tá? Não é só necessariamente nesse sentido que claro que as pessoas que têm esse vamos dizer assim, interesse mais sexual, inclusive eles vendem, eu acho bem legal, tudo vira mercadoria, né, gente? Não vou nem discutir isso com vocês, marxistamente falando, porque tudo vira mercadoria, né? Eles vendem eu não sei se vai ter aqui, mas é muito legal. Eles vendem como é que fala? Alguns monges, né? Shivaístas, eles andam com vários lingas no pescoço e eles vendem, né? Eles fazem os lingas, consagram os lingas muitas vezes, né? E vendem até para ter algum recurso para comer alguma coisa, tá? Mas existe, né? E é sagrado, né? Como a gente estava falando, você sacraliza, você faz com que o objeto se torne sagrado, tá? Tá vendo? Esse daqui já é bem maior, né? Aqui, ó, isso aqui já é mais residencial, a gente pode dizer assim. Você pode comprar, ter um em casa. E esse aqui já é do templo, né? Esse aqui tá coletinho, ó, tá vendo? Esse aqui, olha que interessante, ó. Esse tem o Ganesha, tá? Então não é uma exclusividade assim só do Shiva ter o linga. Porém, né, o lingaísmo, quem segue o lingaísmo é shivaísta, tá? É o pessoal do Shiva. Que não necessariamente você precisa também seguir o linga. É que o linga simboliza o poder, tá? Que é de personificação do Shiva, né? Do deus Shiva, tá? Não sei se vocês lembram, mas se eu falar de 4 braços é piada, né? Porque os deuses indianos são 4 braços todos, né? Porque eles estão ascensionados, né? Mas é aquele que tem a cobra, né? Ele tem sempre uma cobra próximo dele ou envolvido no pescoço. Tem uma imagem gigantesca na Índia, lindíssima, muito próxima do Cristo Redentor aqui. Maior, se eu não me engano, porque ele começa do chão, né? Tem mais de 20 metros. Ela é gigante, ela está em frente ao templo do Shiva na Índia, e ela é gigante a imagem. Ela é muito bonita, por sinal. Vamos lá. Aí, vamos ver se a gente tem. Ó, tá vendo esse daqui, ó? Né? Ele já é bem. Mas, ó, tá vendo as pessoas fazendo, né? Fazendo Aí, ou você tem assim, então, parece um ovo, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês que vendem, né? O linga pode ser colocado como colar. Opa. Ou você pode comprar como uma pedra, colocar, né, no escritório, em casa, tá? Que simboliza o poder. É isso.
nesse sentido. Ó, essa aqui, tá vendo? É bem interessante essa. Aqui, as pedrinhas que eu falei para vocês do Ligan Shiva, 6 centímetros, né? Pequenininha, para que você possa levar no bolso, para que você possa levar na bolsa, tá? Quer ver? Tem uma aqui, cadê? Essa aqui, ó, essa daqui, ó, tá vendo? Essa daqui, ó, aqui, ó. O pessoal tá vendendo, faz assim, né? Que é uma pedrinha. E na Índia eles vendem assim também, né? Como forma, nos templos, por exemplo, né? Se vende como se fosse um souvenir, por exemplo, algo que é sagrado, algo que está ali, tá? A gente não vai discutir essa questão da mercadoria, né? Porque o sagrado se torna mercadoria também, infelizmente, né? Mas é isso, né? Então é só para mostrar, fazer esse contraponto, para ver, né? Essa questão. Tem um livro bem legal, se vocês quiserem, é da Madras, e que se chama Shiva mesmo, o livro. É um autor que ele está escrevendo, acho que ele é indiano, que chama Shiva, tá? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse livro é muito legal, muito bacana. É porque o meu gato chama Shiva, só pra vocês saberem. Aí meus alunos ficam tirando sarro, né? Eu dei o nome de um deus pro gato, porque ele é um deus, né? Oh, não, Léo, não é isso não, peraí. Assim você me envergonha, Léo. Sim, aqui, ó. Esse aqui, ó. É muito legal, ele é um livro bem gostoso de ser lido. Infelizmente eu não tenho ele em PDF, tá? Eu comprei, né? É uma rapura, né? E aí ele fala das histórias, ele fala do lingaísmo, ele conta como é que o linga se dividiu, conta as histórias de Shiva. É muito interessante, tá? Na verdade é Shiva Mahapura, né? Ou algumas vezes Maha porque é grande, tá? Você tem o Shiva também é chamado de Shambho, né? Tem alguns, se você pegar na internet, tem algumas. Boa noite, Rosa. Boa noite. Eu também já estou terminando. Mas boa noite. Você tem também, na verdade, o Shiva Shambho, né? Porque ele é no sentido de daquele que faz, daquele que traz algo, né? Então você tem até o. Como é que fala? Hinos, cantos, né? Depois, se você quiser na internet, lá Shiva Shambho, você vai ver que é isso, tá? Ele tem essa qualificação, né? E esse daqui, então, na verdade, assim, é bem legal, foi traduzido, tá? Ele é do Vanamali, mas é traduzido do inglês, mas ele é bem legal nesse sentido. E aí, esse Shiva aqui que vocês estão vendo, aqui, ó, esse aqui, tá? Ele é um dos Shivas, tá? Esse aqui é o Shiva dançante, na verdade, tá? Deixa eu ver se ele tá com o nome dele aqui, que é o Nataraja, se eu não me engano, esse Shiva, tá? E aí você tem outros Shivas, outras imagens, né, sobre Shiva, tá? Essa é uma delas. É como as imagens que a gente tem de Jesus. Você tem uma que está na cruz, tem outra que está com a mão assim, com a mão para baixo. São imagens, né? E são representações, tá? E é isso, né? E esse, na verdade, só para fazer um contraponto, tá? Sobre a questão do Linga e a questão do sentido sexual dos menires, para que pudesse a gente ver que isso é uma coisa bem antiga nesse sentido, tá? Principalmente quanto mais tradicional a religião, né? Que a gente pode chamar assim, mais ela apresenta essas questões, muitas vezes de sexualidade, de forma muito muito aberta, assim, não tem muito problema quanto a isso não, né? Claro que essa questão nossa sobre a sexualidade, e o Freud vai falar disso, ela surgiu muito na questão da era vitoriana, né? Quer dizer, esse cerceamento que nós tivemos, né? Essa coisa mais escondida, essa coisa assim meio que, né, não tão, vamos dizer assim, possa se falar, né? Ela surgiu muito na era vitoriana, né? Religiões muito antigas não tinham muitos problemas tradicionais quanto a isso. Vocês verem que, por exemplo, na Índia, até hoje, não há problema nenhum você chegar lá e ficar passando a mão no linga, por exemplo, ficar alisando o linga. Para eles não vai ter problema nenhum. Claro que para nós ocidentais vai ser
nós vamos pensar 1 trilhão de coisas, porque nós não temos essa situação, mas para eles, né? Da mesma forma os menir, né? Os menires, né? Aqui que as mulheres iam, ou os homens muitas vezes, né? Ficava até porque esses menires, a diferença deles pro linga é que eles na verdade possuíam não é que possuíam, não, é uma palavra estranha, possuíam, Léo, mas é que na verdade eles guardavam, entre aspas, a alma do morto. Então é como se o morto tivesse ali dentro, né? Ele tivesse aquela representação simbólica através da pedra, né? E quando, por exemplo, a mulher chegava lá, por exemplo, que ela queria engravidar e ficava tocando a pedra ou esfregando a barriga na pedra, é como se essa representação fosse para ela. E aí ela tinha então um dos antepassados vindo para ela. Aí pode dizer assim: ah, mas isso simboliza a reencarnação? Eu não sei se eles pensariam dessa forma ainda. Não sei se teria. Porque assim, isso são coisas bastante novas. Né? Não necessariamente a volta do espírito num corpo ou a ressurreição. Não. Isso são das religiões mais tradicionais, mais antigas. Porém, né, como aqui está falando de uma religião muito mais antiga ainda, né, que são assim, as religiões mais tradicionais, vou chamar de primitiva só para a gente fazer um paralelo, tá bom? Isso! Perfeito, com as línguas. Sim, existe, João. Existe. E o Tantra também, né? Se você pensar no Tantra, por exemplo, também. O Tantra tem essa questão vinculada um pouco aos próprios lingas também, né? Nesse sentido, sim. E é bem interessante isso também. Tá? Então a gente tem essa questão, essa divisão, se a gente pode dizer assim. Eles não tinham necessariamente essa ideia, né? A ideia que eles tinham, ou sei lá, se a gente pode dizer assim, né? Como a gente disse no início, a gente faz algumas elucubrações, fiquei elucubrando algumas vezes, mas mais no sentido de tentar entender. Então tem essa questão, né, de acreditar que então de alguma forma esse antigo antepassado que ali está, que é uma rocha, né, porque ele foi enterrado ali naquelas redondezas, ele se está ali naquela rocha, ele acaba voltando, né, vamos dizer de alguma forma para a tribo, por exemplo, tá? Não dá para pensar, como eu disse, ainda, né, nessa coisa da reencarnação, porque eles eram bem mais antigos, eles eram da época, né, megalítica, se a gente pode dizer assim, pedra polida, né? Então tá assim muito distante de uma sofisticação reencarnatória, por exemplo, ou de uma sofisticação da ressurreição que a gente vê hoje, né? Mas acredito que é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida ou queiram falar alguma coisa. O pompoarismo, sim, é bem interessante nesse sentido, né? E faz muito sucesso, viu? Em alguns locais, em alguns países, né? Inclusive tem shows, só para vocês saberem, sobre pompoarismo. É interessante, né? Imagina, lançamento, né, de dardos, né? Quer dizer, é muito interessante. Aí as pessoas aprendem. Na Índia tem a questão do Tantra também, né? Vinculado à questão, não só do Linga, né? Mas como a questão dessa energia que corre na pessoa de forma bastante intensa, tá? Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar, pessoal. Se vocês quiserem comentarem alguma coisa, estamos aí. Se não, nós vamos estar encerrando a nossa aula hoje. Ou nossa aula não, nosso bate-papo, né? Fica muito mais um bate-papo. Ok? Então tá bom. Tá joia, João. Obrigado a vocês. Obrigado, Rogério. Até semana que vem. Melhoras aí, hein, Rogério? Cuida desse rim aí também, hein? Não é só eu, não. Né? Tá bom? Então, até semana que vem, pessoal. Tá? E eu vou dando notícias aí. Mas estaremos bem. Até mais. Tchau, tchau.